Paz, Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Nesse tempo de pandemia de Covid-19, estamos em confinamento, em quarentena, né? Estamos com os nossos trabalhos presenciais suspensos em atendimento aos nossos governantes, nós estamos cooperando, colaborando em todas as coisas com prudência, como nós como cristãos, que somos filhos de Deus, nós temos que ser prudentes, né? O pastor já tinha falado isso, e nós estamos atendendo a isso que o governo e a nossa sede também já colocou a sua posição, né? E estamos então com os nossos trabalhos suspensos, presenciais. Então nós estamos aqui juntos à distância. Estamos querendo falar um pouquinho então da escola dominical, da nossa lição de adultos. Hoje eu quero falar com vocês a respeito então da nossa lição 12, de dia 22 de março de 2020. Vai ser uma lição rápida aqui, só para a gente poder falar um pouquinho dessa nossa lição, Jesus, o homem perfeito. Na semana passada nós tivemos a lição, né, falando sobre o anticristo, né, que é o homem do pecado, e hoje nós vamos estar falando sobre Jesus, o homem perfeito. O nosso textual está em Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e com os homens. Lucas 2,52, na nossa verdade prática, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhantemente a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nossa leitura em classe está em Lucas 2, 40 a 52, versículos 40 a 52. E o nosso objetivo geral é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Então, a introdução da nossa revista, irmãos, nós lemos aqui que fala: já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real, né? Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Jesus, então, ele é Deus e foi homem, completamente Deus e completamente homem, perfeitamente Deus e homem sem o pecado. Essa foi a diferença. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele era homem como nós, sujeito a todas as coisas, mas sem pecado. E mesmo ele estando aqui como homem, ele é Deus. Era Deus e é Deus, né? No ponto 1, Jesus, verdadeiro Deus, professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, como eu já disse, né? Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Algumas seitas, algumas religiões falam que Jesus, ele não é Deus. E isso é um espírito do anticristo, porque lá em João fala, né, que aquele que não confessa Jesus Cristo como Deus, ele é um espírito do anticristo. Jesus, ele é Deus. Então nós dizemos isso, né, baseado na palavra de Deus. Se alguém fala que Jesus não era Deus, não está em conformidade com a palavra. Sua eternidade com o Pai, no ponto 1 do tópico 1 aqui, o Senhor Jesus como unigênito de Deus, não somente eterno, mas também é o Pai da própria eternidade. Em Isaías 9:6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, então, ele nasceu, é o Pai da eternidade, né? Ele estava com o Pai quando tudo foi criado, lá em João, capítulo 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus, a gente vê que ele estava com o Pai, porque ele é Deus,
juntamente com o Pai, Filho, Espírito Santo, Deus. E ele estava ali com o Pai na criação, né? E em João, capítulo 1, versículo 3, fala isso, né? Que ele é Deus e todas as coisas foram feitas por ele, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente vê ali que antes da encarnação ele estava no Pai e no Pai criou todas as coisas. Ponto 2, seus atributos, grandezas e perfeições. Irmãos, como Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, Jesus também, quando esteve aqui, ele tinha todo o poder, ele curava, ele fazia todas as coisas, e ele também, tem todo o poder, inclusive ele falou lá, todo o poder me foi dado, né, nos céus e na terra. Também ele era onisciente quando ele estava ali, ele já sabia dos pensamentos das pessoas, sabia das coisas, né? Até falava que ele sabia como era o homem, porque ele conhecia todas as coisas. E também onipresente, ele não se utilizou dessa onipresença aqui, quando ele estava aqui na terra, mas ele era onipresente, que a gente pode ver aqui, também quando ele ressuscitou, que ele apareceu aos seus discípulos ali, até a porta trancadas, né? E então, ele ia para lugares e para outros, né? Então ele era onipresente também. Então ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, sem pecado. Ponto 3, esvaziou-se de sua glória, mas não da sua divindade. Nós vemos que Jesus, ele nasceu de Maria, mas ele não nasceu da semente de José, e sim do Espírito Santo. Então ele não foi um homem que teve o seu pecado, como nós temos o pecado original de Adão. Mas Jesus, então, ele nasceu sem esse pecado de Adão. Por isso que ele não tinha pecado, ele era perfeito. E ele não pecou durante toda a sua trajetória aqui na terra. E ele nasceu de Maria, né? Como virgem, né? E se esvaziou da sua divindade. Nós vemos aqui em Filipenses 2, 5 a 11, que fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, nós vemos que ele se esvaziou. Em grego é a palavra kenosis, que significa ele se esvaziou da sua glória, esvaziar-se de si mesmo, né? E não deixou de ser divino, mas aquela glória, né? Ele deixou. Então, a gente tem que pôr isso na mente assim. Ele se esvaziou da glória, né? De si mesmo, mas ele não deixou de ser divino, tá? É essa diferença que nós vemos aqui em Cristo, né? Ele é Deus, mas ele se esvaziou da sua glória, kenosis, tá? Ponto 2, Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Nós vemos em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então nós vemos que Jesus, ele revela ao Pai a nós. Como homem vindo aqui, ele nos revelou o Pai. Então ele era divino, né? E nos trouxe a revelação do Pai. Nós podemos ver que Jesus, ele amou, ele foi humilde. E são as qualidades que, inclusive, o apóstolo Paulo fala, sede imitadores de Cristo. Então, porque nós imitando a Cristo como nosso Senhor, né? Vendo como Jesus agia, nós também podemos agir e saber que nós estamos agradando ao Senhor, em humildade, em amor e todas as qualidades que Jesus tinha, na compaixão, na empatia e tudo mais. Profetizando, ponto 2 aqui, profetizando no Antigo Testamento.
A vinda de Jesus foi profetizada no Antigo Testamento. Nós já lemos em Isaías, né, falando sobre que um filho nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Os judeus, eles esperavam o Messias, né? Falava que o governo estaria sobre seus ombros, mas nós vemos que às vezes eles estão esperando hoje ainda o Messias, porque eles achavam que o Messias, aliás, ele viria como um governante, né, ali sobre Roma, sobre aquele período ali, sobre o povo que estava oprimindo Israel naquela época. Mas Jesus, ele não veio com o governo humano, e sim com o governo espiritual. E nós vemos ali que Jesus estava agindo naquela época, como Jesus estava mostrando o seu reino espiritual ali para eles, né? Muitos creram e dali veio a igreja hoje. E nós vemos ali no Antigo Testamento muitas profecias falando sobre a vinda de Cristo. Temos aqui falando, né, Gênesis 3,15, que o Senhor, ele falava que da semente da mulher que iria vencer a serpente, pisar na cabeça da serpente. Malaquias 4,2 também fala sobre o sol da justiça. E nós vemos aqui, então, que várias profecias no Antigo Testamento falando sobre a vinda do Senhor Jesus, que em carne, né, como homem, vindo para ser o Messias do povo de Israel e o nosso Senhor. Tópico 2.3, encarnado no Novo Testamento. Então, o nosso comentarista até fala aqui assim: sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, mas real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. E a nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Tanto é que ele entregou o espírito a Deus ali. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jesus, ele passou, era real a humanidade dele, né? Ele sentiu tudo o que nós sentimos, fome, sede. Ele passou por essa humanidade de forma real, não foi falando, não, ele era Deus, ele não sentia, ele sentiu, tá? Todas as coisas que nós passamos como humanos, sem pecado, novamente eu digo. O ponto 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Foi no tempo certo que Jesus nasceu. Deus, ele tinha a presciência de todas as coisas, e no tempo certo Jesus nasceu. Ele preparou 3 povos. Naquela época ali existia 3 povos. O povo hebreu mesmo, judeu, né, no caso Israel, né, que eles tinham as sinagogas deles ali na Grécia, tá? A Grécia estava ali também. E estava também Roma, né, atuando ali. E através desses 3 povos estando ali, Deus já estava trabalhando para que para que Jesus pudesse vendo já na sua igreja, né? Porque Deus, a princípio, ele estava ali com o plano do povo de Israel. O Messias veio para o povo de Israel, mas como diz aquele versículo, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós vemos que Jesus, ele veio para o povo de Israel. O povo de Israel o rejeitou, alguns creram, muitos creram, mas o povo de Israel na sua totalidade o rejeitou. Então, abriu-se para nós, gentios, essa possibilidade de podermos ser igreja do Senhor. E hoje você, a igreja do Senhor, está aí na sua casa, você é igreja, né? Não são as 4 paredes, nós somos igreja. E glória a Deus que o Senhor nos atingiu, né, com o seu amor, e através desses 3 povos, né, que pôde disseminar a igreja do Senhor, Grécia, Roma, e veio para Israel. Então a gente vê que Deus, ele mandou Jesus no tempo certo, né?
Todas as coisas para Deus acontecem no tempo certo, na nossa vida e nos seus planos. Hoje, nós falando sobre o Covid aqui, nós estamos passando por isso e é cumprimento da palavra do Senhor. Jesus, ele disse que no fim dos tempos aconteceriam muitas coisas, terremotos, guerras, epidemias. Então nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor, mas Jesus disse: levantai vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Jesus está prestes a voltar, está muito próximo a voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas que você possa estar aguardando ao Senhor firme, sabendo que Deus, na plenitude dos tempos, Ele mandou a Cristo vir aqui nessa terra como homem perfeito, como Deus maravilhoso. E hoje você pode estar sabendo que o Senhor, Ele tem o tempo para a volta dele. Então fica firme, permaneça firme e fiel ao Senhor, tá? Se consagre nesses tempos que estamos em casa. Busque ao Senhor, ore ao Senhor pelo nosso país, pelo mundo, pelas finanças que depois estarão aí, né, com complicações. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, Ele nos prometeu que estaria conosco. Então vamos ficar confiantes que todo o plano do Senhor está já perfeitamente traçado, tá? Nada foge aos seus olhos. Temos aqui o ponto 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Eu já falei para vocês que filho de Deus é filho de Davi e Abraão. Ele nasceu em Israel. Isso eu já comentei com os irmãos, né? Ele veio para Israel, né? E nasceu lá em Belém, né? Ele começou o seu ministério com 30 anos de idade, né? E mais ou menos, né? E cumpriu mais ou menos também 3 anos, tá? Ponto 3, Jesus, o homem, tópico 3, perdão, Jesus, o homem perfeito. Ponto 1, a humanidade de Jesus, nós já comentamos, né? Que Jesus, ele era da sua humanidade. Ponto 2, Jesus, o último Adão. Lá, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, fala assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão que cita aqui é o Senhor Jesus, que ele veio, né? O Adão fracassou lá no Éden, né? Acabou pecando. Mas Jesus, então, ele veio e ele teve a sua passagem por aqui perfeita para poder estar nos dando a salvação, né? Por quê? Para que pudéssemos, assim como Adão, ele veio, pecou e teve a separação de Deus. Jesus, como último Adão, como Paulo fala aqui, ele veio para nos unir a Deus novamente. Foi ele que abriu como mediador e perfeito que foi, nos abriu o caminho novamente ao Pai. Por isso que nós podemos adorar o Senhor, podemos chegar ao Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote, né, perfeito. E ele veio, viveu aqui, morreu, mas ressuscitou. E ressuscitando, ele trouxe por completo, né, essa obra e nós podemos hoje chegarmos a Deus, porque Jesus foi o nosso último Adão. A perfeição, ponto 3, aqui é a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como a gente já falou, o Senhor, ele era perfeito, né? Ele não teve pecado moralmente, espiritualmente, foi tudo perfeito. O Senhor Jesus, no seu agir, no seu falar, ele era perfeito. Então nós podemos concluir, irmãos, né, que Jesus, ele é aquele que é o nosso autor, consumador da nossa fé, o que foi perfeito, e ele quer que nós sejamos também, andemos procurando, né, nos santificando para que possamos um dia encontrarmos com ele, nos santificando, buscando a perfeição. Nós somos imperfeitos, nós não somos nada, mas o Senhor, ele nos abriu o caminho ao Pai, e ele quer que nós nos santifiquemos, que nós o busquemos imitá-lo, como fala, né? Sejais imitadores do Senhor, para que possamos estar nos santificando, buscando ao Senhor e chegando até o céu.
né? É o que nós estamos batalhando aqui. Então Jesus é o nosso consumador, autor consumador da nossa fé. Que possamos estar firmes, constantes na presença do Senhor, sempre buscando ser imitadores do nosso Senhor Jesus, homem perfeito, Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam estar, que Deus possa estar falando melhor em cada coração e que possamos estar chegando no nosso objetivo, que é alcançar o céu. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo e logo mais à noite nós vamos estar transmitindo um culto online para vocês, tá bom? Que vocês possam estar na presença do Senhor nesse domingo. Deus abençoe. Grande abraço. Paz do Senhor.